Mais uma vez, boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à reunião desta noite. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos envolver. Vamos aproveitar esta primeira parte da nossa reunião para dar continuidade às nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, uma oportunidade que temos de encontrar o refrigério para as nossas almas, esquecermos um pouquinho das nossas demandas que ficaram lá fora, que vão nos aguardar para o decorrer da semana. E hoje, especialmente, finalizamos o capítulo de número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, ao longo das últimas semanas, tivemos a oportunidade de estudar alguns temas relacionados a esta bem-aventurança trazida por Jesus, essa diretriz para a nossa felicidade, e pudemos ver alguns aspectos da mansuetude, da brandura, da calma em nossos corações, para que possamos ter condições de edificar um caminho feliz, um caminho em que estejamos harmonizados com as leis de Deus. Vimos que a calma, a serenidade são remédios salutares diante das dificuldades da vida, dificuldades estas que se mostram para nós como oportunidades de redenção de um passado ainda delituoso, digamos assim, de um presente que necessita de provas. Então, todas as dificuldades, as dores, as contrariedades da vida são circunstâncias que nos chegam justamente para que possamos treinar a calma, a serenidade e aplicar as lições de Deus que são aprendidas ao longo das nossas reencarnações. E o tópico de hoje é a cólera. E nos parece que, de maneira didática e proposital, Kardec deixou este tópico por último, justamente porque a cólera é a antítese da calma. A cólera é o sentimento contrário à serenidade, à mansuetude. Então, depois de em alguns tópicos nos explicar como que é providencial nutrirmos em nossos corações e em nossas condutas a paciência, a afabilidade, a doçura, a calma, a serenidade. Kardec vem agora nos trazer mensagens que vão nos alertar a respeito do perigo da cólera em nossas vidas. Então a lição de hoje ela é fundamentada em duas mensagens. Uma é trazida por um espírito protetor que não quis se identificar, e a outra pelo espírito de Hahnemann, que foi um médico alemão e ele é o pai da homeopatia. E hoje, então, nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre a cólera. Ou seja, sempre que nós perdemos a paciência, perdemos as estribeiras, perdemos o nosso controle, nós temos ali uma margem de dar vazão à presença da cólera, à presença da ira em nossas vidas, exteriorizar, muitas vezes, um sentimento que foge do nosso controle. Então, são situações que nós notamos em que nós perdemos a nossa força interior, o nosso verdadeiro controle sobre as nossas emoções e acabamos por deixar agir os nossos instintos mais animalescos, digamos assim. Muitas vezes somos incentivados a nutrir esse sentimento por uma percepção não tão exata da realidade, que muitas vezes, diante de uma calma, de uma serenidade, nós poderíamos pensar melhor e agir de uma outra forma. Então, quando encurtamos o tempo da nossa reação diante de um acontecimento, nós temos uma
possibilidade de tomar uma decisão precipitada e dar muitas vezes uma resposta exacerbada àquela situação, uma resposta mais violenta, uma resposta da qual nós temos uma tendência de arrependimento no futuro, né? No arrependimento posterior, depois que nós pensamos melhor. Quem de nós nunca se deixou envolver pela emoção, pela ira, pela cólera? Quem de nós não proferiu palavras, muitas vezes violentas, das quais nós nos arrependemos depois? Todos nós que estamos nesse caminho evolutivo, certamente já agimos dessa maneira. E ainda mais hoje, a gente vê até pelas redes sociais como que o sentimento de cólera, de ira, são lançados ali na forma escrita, né? Nessa pouca reação diante dos acontecimentos, essa falta de cuidado, de amadurecimento, de análise das circunstâncias, nós somos compelidos muitas vezes a agir de uma forma rápida e que pode se tornar precipitada. Mas essa preocupação, ela não é de hoje. Podemos dizer que já na época de Jesus, obviamente, já havia essa preocupação sobre o domínio das emoções. Nosso mestre mesmo deixou uma série de lições a respeito, mas eu gostaria de lembrar de uma epístola de Tiago, que lá no capítulo 1 dessa sua carta, nos versículos 19 e 20, ele diz assim: já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Olha que conselho salutar que Tiago nos traz aqui, que nós temos de ser prontos, rápidos para ouvir, para assimilar, para entender, mas para reagir é necessário ponderação. Muitas vezes nós não precisamos responder de imediato uma ofensa, ou não precisamos agir de forma tão imediata diante de certas circunstâncias. Podemos pensar, amadurecer, analisar, para tomar a melhor decisão posteriormente. Então a cólera é considerada essa reação agressiva, impensada, muitas vezes desmedidas, diante da situação de contrariedade que se apresenta diante de nós. E o grande problema da cólera, da ira, dessa explosão de sentimentos, é justamente o fato de cegar a nossa percepção. Veja como, se a gente pudesse ser filmado, e a mensagem da noite traz essa percepção, se pudéssemos nos ver no estado colérico, talvez nós teríamos dó de nós mesmos, porque muitas vezes achamos que estamos ali agindo da maneira mais certeira, mas estamos deixando falar mais alto esse nosso instinto mais primitivo, que faz com que liberemos, inclusive, certas emoções ali escondidas que estavam controladas e acabam eclodindo no fundo do nosso ser, às vezes até revelando alguns aspectos da nossa personalidade que nós desconhecemos, né? Vemos pessoas, inclusive, extremamente calmas, que quando são pegas naquele ponto específico, se transformam, perdem o controle, e todos nós temos o nosso ponto de fragilidade. E nós sabemos muitas vezes qual é, mas muitas vezes vamos descobrir diante do caminho, das circunstâncias, das situações, e aí nos vemos diante daquela dificuldade de segurar as nossas emoções, de deixar de responder, de deixarmos de ser agressivos. Quantos e quantos homicídios não ocorreram justamente porque não se soube, não se teve o controle das emoções naquele momento. E nos parece que a prática homicida é um crime desses tão chocantes, mas que qualquer um de nós está sujeito a praticar se não tivermos condições de controlar as nossas emoções. Mas podemos ir além. Quantas e quantas palavras foram ditas e que causaram feridas nos corações de quem nós amamos,
porque foram ditas de maneira impensada, quantas e quantas relações podemos ter prejudicado, ter sido adoecidas em razão dessas articulações impensadas, dessas palavras que foram malditas, né? Eventuais respostas que poderiam ter sido melhor ponderadas, isso no nosso ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na nossa convivência, inclusive durante os momentos da nossa convivência num templo religioso, né? Então, olha a nossa responsabilidade diante de nossos atos, e ainda que estejamos diante de uma situação de injustiça, olha a nossa responsabilidade de nos controlarmos para evitar que se ocorra um mal maior, para que possamos caminhar com felicidade, com harmonia, com tranquilidade, e para que possamos provar que já temos condições de relevar, de perdoar, ainda muitas situações que são pequenas e corriqueiras, né? Até mesmo nessas situações mais comezinhas, a gente às vezes quer impor a nossa opinião, né, de maneira fervorosa, e acabamos nos esquecendo que podemos ferir o coração alheio, os sentimentos alheios, né? Mas onde que reside, então, a raiz da cólera? Digamos assim, o ponto fundamental para a caracterização da cólera. Esse espírito protetor, que assina uma das mensagens estudadas hoje, nos dá uma pista ali, nos dizendo que o orgulho ferido é um fundamento, a raiz desse comportamento colérico, irado, que muitas vezes nós trazemos. E ele diz assim que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Então, de fato, se a gente for analisar, todas as vezes que nós presenciamos alguém tendo um ataque de cólera, um ataque de ira, ou nós mesmos, quando mais calmos, paramos para fazer uma análise do nosso próprio comportamento, nós vamos enxergar aí o orgulho na base dessas reações impensadas, dessas reações que refletem ali uma agressividade e refletem uma reação mais imediata, sem a ponderação. Então, essa questão é de fato muito importante para que nós possamos avaliar até que ponto o nosso próprio ego pode estar direcionando a nossa visão de mundo, a nossa forma de agir, fazendo com que nós acabemos desembocando em reações que são indesejadas para nós, indesejadas para quem convive conosco, e que revelam ainda o tamanho do progresso que a gente precisa ainda seguir e demonstra ainda o quão distante nós estamos diante da harmonização com as leis de Deus. Mas é claro que, além do orgulho, a gente pode observar uma série de outros fatores que levam a esse comportamento colérico. E é importante a gente levar isso em conta, até mesmo para muitas vezes compreender o outro, compreender uma reação agressiva do outro. Então nós vemos questões de ordem social, por exemplo, questões de ordem psicológica podem acabar fazendo com que uma pessoa acabe tendo ali ataques de ira, de cólera. Então muitas vezes a gente precisa compreender se aquela pessoa não está passando por situações de dificuldade, de pressão social, dificuldade no trabalho, um estresse excessivo e está com o pavio curto, digamos assim, né? É claro que cabe a cada um de nós nos dominar, mas é preciso também compreendermos o outro para evitarmos esses males maiores, né? Questões relacionadas à obsessão espiritual, não tenhamos dúvidas de que a interferência espiritual negativa afeta o nosso comportamento, a nossa visão de mundo e revela muitas vezes aspectos que nós ainda precisamos trabalhar
na nossa construção espiritual. Então, há uma série de fatores, inclusive fatores, além de psicológicos, fatores de saúde mental, fatores clínicos, médicos mesmo, que podem estar levando a esse tipo de comportamento. Então, nos cabe realmente um esforço pessoal para nos controlarmos, controlar a nossa própria emoção, mas cabe também um esforço de compreendermos o momento do outro. Tanto que Emmanuel, numa mensagem denominada A Cólera, vai nos dizer assim, que recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz, a confiança no Senhor, que nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se o ser humano à frente da vida é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Olha que bonito que Emmanuel diz para nós a respeito das dificuldades, dos problemas, para que nós aceitemos com serenidade, com tranquilidade, e não deixemos os sentimentos negativos, de ira, de cólera, nos dominar as nossas reações. Já na mensagem de Hahnemann, há uma observação muito interessante, nos mostrando que cada um de nós está no controle das próprias emoções, que não nos cabe colocar a culpa das reações que nós temos diante das circunstâncias da vida a ninguém, e nem ao nosso temperamento, porque, na realidade, muitas vezes nós encontramos desculpas, dizendo, mas eu sou assim mesmo, eu sou pavio curto, quando, ao contrário, nos cabe a cada um fazer um autoexame, um exercício de análise de quem somos, para que nós possamos perceber aonde precisamos melhorar. Como que nós podemos ampliar, então, esse pavio para realmente ter mais condições de sermos resilientes diante das dificuldades da vida. E aí Hahnemann diz assim, que segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o ser humano se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então essa questão do domínio das nossas emoções está no campo da reforma íntima que cabe a cada um de nós fazer, a cada um de nós realizar, para que a gente possa ser melhor nas situações seguintes. Se nós, num determinado momento, não tivermos a paciência para suportar determinada situação, então que nos analisemos e que possamos perceber o porquê de termos tido uma determinada reação, do porquê de termos respondido de maneira ríspida, por que não pensamos antes, para que a gente possa ir construindo a nossa evolução espiritual. Até porque esse sentimento de cólera que cega a nossa percepção, que acaba ocultando a verdadeira realidade dos fatos, que faz com que nós adotemos posturas muitas vezes repentinas e impensadas, pode causar um sério prejuízo à própria saúde do nosso corpo físico. Olhem aí uma característica do nosso espírito que pode refletir na nossa organização física, desajustando-a, nos trazendo situações de doenças que podem ter tratamento dificultoso ou pode até mesmo abreviar a nossa existência no plano terrestre. E aqui eu gostaria de lembrar de André Luiz. Lá no livro Nosso Lar, o André Luiz, pela psicografia do Chico, vai nos contar o seu despertar no plano espiritual. E quem teve a oportunidade de ler o livro sabe que André Luiz foi um médico renomado em sua última reencarnação, e ele se surpreendeu pelo fato de ter retornado ao plano espiritual como um suicida, né? O que se chama de suicida indireto. André Luiz, ele lutou pela vida,
ele queria continuar entre os encarnados. Até as suas últimas possibilidades, ele quis estar aqui no plano material. Mas ele foi para o plano espiritual como um suicida. Como é possível explicar isso? Aí um médico da espiritualidade, um espírito já mais evoluído, chamado Henrique de Luna, explicou para o André Luiz o porquê que ele retornou ao plano espiritual antes do tempo. E aí ele diz assim, que ele pede primeiro para que o André Luiz veja ali a sua zona intestinal, no plano espiritual. E diz que a oclusão derivava de elementos cancerosos. Ou seja, o André Luiz teria desencarnado por questões relacionadas a um câncer. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do André Luiz no campo da sífilis. Só que essa moléstia, a sífilis, talvez não assumisse características tão graves se o procedimento mental do André Luiz no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. E aí vem a parte da explicação mais importante. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A entidade pergunta para o André Luiz. Então, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Então a gente pode concluir por essa explicação do Henrique de Luna que a cólera foi a responsável por antecipar a vinda o retorno de André Luiz ao plano espiritual. Então imaginemos como que o nosso temperamento pode nos vincular a essas energias inferiores e isso se refletir no campo do nosso corpo físico. Então a cólera é capaz ainda de nos levar a atos impensados, né, que podem refletir no nosso organismo, mas pode também mudar destinos. Então, pela cólera, nós podemos praticar atos que nos traga um arrependimento tal, que um remorso tal, que acabe fazendo com que nós tenhamos que resgatar débitos posteriores em razão disso. Então, nós podemos aqui lembrar de um livro, Almas em Desfile, trazido por Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier, em que ele nos conta a história de Antônio Sobreira. Antônio Sobreira era dono de uma pequena frota de caminhões. E ele era um sujeito muito irritado, daqueles de pavio curto, que reagiam em qualquer situação. Inclusive a mãe dele havia pedido para que ele pudesse moderar o temperamento, pudesse ser mais calmo, porque aquilo poderia levá-lo ali a alguma situação desagradável. E uma manhã, quando ele havia chegado no trabalho, um dos motoristas que prestava serviços para ele o chamou e disse que o seu filho acabava de ser atropelado pelo próprio irmão dele, o Avelino. Então, o Antônio Sobreira ficou indignado com aquela informação e, de uma maneira já translocada, ele se dirigiu até a residência dele e viu ali uma aglomeração em torno de uma poça de sangue. Aí o Avelino procurou se explicar, né, dizendo que o irmão precisava perdoar-lhe, que ele estava com um caminhão andando a uma velocidade moderada, mas que o Antoninho passou na frente dele de maneira inadvertida, numa criança, e atravessou, e foi tudo uma questão de segundos. Aí, transtornado, o Antônio Sobreira, aos gritos, começou a perguntar onde estava o filho dele. Aí uma senhora disse que o menino foi conduzido para o hospital junto com a mãe e junto com mais 2 médicos que estavam passando, por sorte, ali no local. E que ele estava numa situação muito difícil. E aí, perdendo completamente o juízo,
o Antônio partiu para cima do próprio irmão, aos murros, dizendo que o ajudou, dando um emprego, que enquanto ele matava a fome da família dele, enquanto ele ajudava Avelino a matar a fome da família dele, Avelino matava o filho de Antônio, e ali ele começou a bater no irmão de uma maneira extremamente violenta, deixou ele no chão, cheio de escoriações e de hematomas. E aí, em seguida, o Antônio foi correndo para o hospital. E, para surpresa dele, a esposa estava na frente do hospital junto com o filho, junto com o Antoninho, e disse para ele: olha aqui o nosso filho, graças a Deus, nada aconteceu com ele, ele não sofreu nenhum arranhão. Aí o Antônio Sobreira ficou preocupado, mas e aquela poça de sangue? Do que se tratava aquela poça de sangue? Na verdade, aquela poça de sangue era do cachorro da família. E aqueles 2 médicos eram 2 veterinários que passavam naquela hora e socorreram o cãozinho. Então, naquele instante, Antônio Sobreira percebeu o tamanho da besteira que ele fez ao agredir o irmão sem pensar, né? E sem segurar aquelas lágrimas de arrependimento, de remorso. Ele acabou nos mostrando a todos nós a importância de medirmos os nossos atos e de não agirmos por impulso, justamente para não corrermos o risco de agir sob os efeitos da cólera. Vamos para a segunda parte. Gente, só agradecer. É sempre uma oportunidade, esses encontros nossos aqui, dizer que o Chico Xavier está aberto a todos, né? E sobre a reunião de hoje, é muito interessante. Realmente a gente muitas vezes perde as estribeiras. E olha como que os espíritos eles trazem orientações para nós, né? Enquanto o Márcio estava falando aqui, eu estava lembrando do livro 50 anos depois. Nós vamos ver lá o espírito de Arthur, né? Joviano, que foi pai do Rômulo Joviano. Olha, patrão do Chico Xavier. Ele desencarnou no ano 133. Ele está no livro 50 anos depois, com o mesmo nome. Só que lá é Cneio Lúcius. Eu ficava me perguntando, por que Cneio Lúcius? Então ele usou o mesmo nome do livro 50 anos depois. E nós vamos ver uma intriga ali, causada pela cólera. A história é linda. Nesse livro nós vamos ver que a Igreja Católica canonizou Santa Marina. É uma história de Célia, que está no livro. Olha, os livros de Emmanuel são fantásticos. Então nós vamos ver a trajetória desse espírito. É interessante que ele não se interessou pela doutrina espírita. Ele foi professor no Rio de Janeiro e o filho dele, o Rômulo Joviano, já gostava da doutrina espírita. Mas ele não se interessava. Mas olha que religião é rótulo. Ele tinha moral, ele tinha atos. Pouco depois de desencarnado, ele já começou a comunicar e escreveu o livro Jesus no Lar. Um livro fantástico. Olha como que esses espíritos são grandiosos. Ele conta ali de reuniões na casa de Pedro, com Jesus. E olha o Chico Xavier. Olha, Chico Xavier é fantástico. E dia 18 de abril foi aniversário do Livro dos Espíritos. Então hoje aqui passou muita coisa pela minha cabeça. Nós tivemos visitas aqui importantíssimas, inclusive desse espírito que eu citei agora. Olha para vocês verem como que a gente é beneficiado por Jesus. É Jesus na nossa vida. Então hoje à noite vamos mentalizar Jesus, vamos pedir, focar naquilo que mais nos incomoda e com certeza nós vamos receber. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare.
nos fortaleça. E a gente agradece sempre, de coração. Muito obrigado, gente. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.